Paz do Senhor Jesus, irmãos. Graças a Deus por esta noite estarmos aqui juntos, adorando a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor, nosso pastor presidente, pastor Anderson Macharete, sua digníssima esposa, pastora Angélica. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, diaconisa Elisângela, toda a minha família e todos os pastores que estão aqui na minha retaguarda, homens de Deus. Falar para você, tá difícil aqui hoje, né? O Igor, o Rafael, tá tudo cheio, né, irmão? Não sei nem o que eu falo. Pastor Lucas Gomes, glória a Deus, que maravilha. Isso daí a gente estudou junto, não sei se você lembra, Lucas. Há muito tempo, graças a Deus, Deus fez uma grande obra, tanto na minha vida como na dele. Estou muito contente. Quem falar do pastor ali, meu Deus, é só homem de Deus, glória a Deus. Presbítero Denils, presbítero Rafael, evangelista Flávio Alencar, todos os obreiros da casa, irmão. Missionário Abraão, pastor Sidney, louva a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Irmãos, deixar aqui uma breve palavra aqui. 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 16, diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Nós sabemos que essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Nós podemos bem, todos nós conhecemos bem a vida do apóstolo Paulo, mas não vou me deter na vida do apóstolo, sim naquilo que ele escreveu neste momento, sobre a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. Eu sei que estamos vivendo uma geração na qual muitos querem se levantar para pregar o evangelho, e isso é bom, mas para pregar, primeiro nós temos que assentar e escutar, ser ensinado para podermos transmitir verdadeiramente uma mensagem que venha trazer mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de caráter. O evangelho, diz aqui Paulo, se ele anuncia o evangelho, não tem de que se gloriar. Nós sabemos que estamos aqui num congresso missionário Silmader, cujo propósito é alcançar almas em Mogi Guaçu, no estado de São Paulo, no Brasil e no nome de Jesus no mundo, porque está dizendo é congresso internacional. Quem crê que Deus pode fazer essa maravilha em nosso meio? Eu creio. A palavra de Deus então diz aqui que Jesus Cristo, o nosso Senhor, quando ele morreu e ressuscitou no terceiro dia, ele disse com a sua própria boca, lá no final do evangelho de Mateus capítulo de número 28, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto ide, fazei discípulo em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Observe que Jesus deixou claro, é necessário um ensino, ensine guardar todas as coisas que vos tenho mandado. É verdade que Paulo escreve a Tito dizendo no capítulo 2, versículo de número 11, que a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando que renunciando às concupiscências mundanas, vivemos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Então o evangelho tem que ter um ensino, não é palavra de autoajuda. Nós não precisamos aqui de 7 passos para ficar próspero, não. A igreja, o mundo precisa ouvir o evangelho que tem cruz, o evangelho que tem renúncia, o evangelho que tem Cristo, o evangelho que prega céu, o evangelho que prega inferno, o evangelho que prega, como Jesus mesmo disse, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou seu Filho ao mundo
para que todo aquele que nele crê não pereça. Essa é a vontade de Deus. Quem nele crê, disse Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Observe que a oferta do Evangelho não faz exceção de pessoa, não escolhe alguns melhores, não. O Evangelho está sendo oferecido nesta noite a todos os homens, a todas as vidas. Esta palavra que prego aqui nesta noite pode salvar a vida do mais vil dos pecadores, do pior dos homens, mas essa mesma palavra, Jesus pregando, ele fala: se alguém ouve a minha palavra e não crê, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. Mas é o seguinte, se alguém ouvir essa palavra e não acreditar, não crer, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, que tenho falado, essa há de julgar no último dia. Aleluia. Essa é uma verdade, como o Rafael disse aqui, o presbítero Rafael bem disse, lá no capítulo 4 de Hebreus, versículo 12, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais cortante que uma espada alguma de dois gumes, palavra que penetra até o ponto de dividir a alma do espírito e a junta da medula, e é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração do homem, porque a palavra corta dos dois lados, ela salva e ela vai condenar no último dia. Por isso, quem deu crédito na nossa pregação, como disse o Isaías, como bem foi dito aqui, não importa quem vai acreditar ou não, o importante, você e eu, que somos os missionários dos últimos dias, pregar o Evangelho, pregar a verdade, não está preocupado em agradar os ouvidos. Você já está incumbido de uma missão. Jesus falou: ide, não foi opcional. O tema é: quem enviarei? Mas Jesus falou: ide, já está enviado, já está chamado, já está vocacionado, já está escolhido para uma grande obra. Mas prega o Evangelho, porque a palavra de Deus diz aqui, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele de quem não ouviram? Porque como crerão aquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que anunciam coisas boas. Os seus pés são formosos. Você que anuncia o Evangelho de paz, o Evangelho que pode transformar a vida das pessoas, mudar a vida das pessoas, deixa Deus te usar. Você é um instrumento de Deus. Você é um homem, uma mulher que Deus deseja usar nesta terra. Enche o seu coração de Bíblia, de palavra, e eu tenho certeza, quando você abrir a mesma, a sua boca vai falar do que o seu coração está cheio. Então é necessário, irmãos, a gente anunciar o Evangelho, a palavra. A exortação de Paulo para o seu filho na fé, Timóteo, foi essa: pensando já nos últimos dias, conjuro ter diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda, que pregue a palavra, pregue a palavra, pregue a palavra, insistentemente, a tempo e fora de tempo, no trabalho, lá no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, na sua vizinhança, não importa o lugar, pregue a palavra, a tempo e fora de tempo, redargua, corrige, exorta, com longanimidade e com doutrina, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade. Mas tu, obreiro, tu que tem o chamado, ser sobra em tudo, sofre as aflição comigo, fazer a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, cumpre o teu ministério, sem se importar. O povo escolhe os doutores, aqueles que agradam ou não, mas o importante é a palavra
viva de Deus está na sua boca, no seu coração, este evangelho genuíno. E a ordem de Deus em Marcos capítulo 16 verso 15 é: ide por todo o mundo, pregai o evangelho. É o evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo, mas quem não crê já está condenado. O apóstolo Paulo diz na sua primeira carta aos Romanos capítulo 1 versículo de número 16: porque não me envergonho do evangelho de Deus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então anuncie o evangelho. Deus conta com você para abrir a boca e anunciar o evangelho. É imposta essa responsabilidade. E ai de mim, ai de nós, ai de vocês, se não anunciar o evangelho, como foi dito aqui mais tarde no culto. Alguém que recebeu o chamado não foi. Milhares de almas desceram a sepultura sem salvação. Então, no nome de Jesus, prega o evangelho, e Deus se incumbe de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, porque a obra é dele, as almas dele, dos pais e dos filhos. Faz a vontade de Deus. Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.